Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu gravei esse vídeo, gente, porque sobre a live de segunda-feira deu uma certa repercussão. Eu fiz uma live falando por que estamos comendo as nossas emoções. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu tenho aí uma briga... Opa! Que eu tinha uma briga com a balança. Sempre nesse engorda e emagrece, engorda e emagrece. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de digerir algumas emoções, sejam elas consciente ou inconsciente, embora na maioria das vezes ela é inconsciente. Por que eu digo que é inconsciente? Porque o nosso cérebro ele tem a tendência de pegar aquela emoção que você experienciou, aquela emoção que te causou, assim, um forte impacto, e ele faz o quê? Ele guarda. Não que não esteja mais ali, ela ainda está ali, só que ele guarda. E aquilo fica no teu inconsciente, mas você pode não lembrar daquela experiência. Só que o teu corpo, quando passar por algo que te faça sentir fisiologicamente aquela mesma sensação ou algo que chegue perto daquela emoção, vai causar uma reação. E você vai ter algo físico, entende? Vai te causar uma emoção, você vai ficar com um sentimento que lembrou daquilo que pode ter sido lá na tua infância, na tua adolescência. Então, a minha virada de chave foi a partir de fevereiro para cá, quando eu comecei a intensificar o uso dos óleos essenciais. O óleo essencial, gente, você goste ou não, ele funciona. Ele não precisa da tua aprovação para funcionar, para fazer o efeito dele terapêutico. Óleos essenciais, eles têm poderes tanto psíquico, né, nessa parte do nosso emocional, ele vai trabalhar, quanto no nosso físico. Então, o óleo essencial, ele faz bem para a mente e para o corpo, ele é excelente. Tudo que você precisa fazer é o uso correto, ter alguém aí, algum profissional de confiança que possa te indicar, que te mostrar o melhor caminho para você chegar no resultado. Então, quando a gente tem uma experiência lá na nossa criança ferida, lá na nossa infância, a gente guarda aquilo e a gente vai crescendo e a gente não aprende a lidar com aquilo. Então, eu posso dizer para vocês hoje, vamos falar de mim, das minhas emoções. Por muitas vezes eu ficava nesse engorda e emagrece. Por quê? Porque acontecia alguma determinada situação na minha vida e eu não conseguia digerir aquela emoção, então eu comia. Por quê? Porque o meu cérebro, né, o meu inconsciente, ele queria entender o que estava acontecendo, mas eu não conseguia. Então, por não conseguir entender, porque é algo que não é palpável, né, a nossa emoção ela não é palpável, e a gente começa a pegar algo palpável, que é o quê? A alimentação. A gente começa a comer. Por quê? Porque a gente quer suprir aquela necessidade de entender algo. Então, a gente vai ali na alimentação e começa a comer as nossas emoções. Tem também o outro lado. Quando alguma situação estressante, né, que te leva ali à perca do apetite, né, então você fica sem comer. Eu por muitas vezes tive situações que eu não conseguia me alimentar, não porque eu não queria, mas é porque realmente eu não conseguia, o meu estômago não deixava, aquilo ficava embrulhado, então isso era uma emoção não digerida, era algo que eu estava sentindo que eu não conseguia digerir, entende? E eu não conseguia comer. E isso com certeza acontece com muitas pessoas, muitas pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar atento para nós mesmos. A gente precisa se olhar com um pouco mais de carinho, a gente precisa ter um pouco mais de atenção no que o nosso corpo está tentando falar. E a melhor forma, gente, de você emagrecer com saúde, emagrecer definitivamente, é o quê? É você ter um olhar mais atento para as tuas emoções. Porque assim, eu já tomei medicações, eu já me matriculei em academia, pasmem, eu já paguei 3 vezes plano anual de não ir 30 dias seguidos na academia, tá? Eu já fiz corrida de rua, eu já fui pro CrossFit, tudo isso funcionou? Claro que funcionou por um certo tempo, claro que sim. Por quê? Porque eu tava ali trabalhando o meu físico, então tinha um gasto calórico, é claro que a gente vai emagrecer, só que quando você para de fazer, volta tudo de novo. Por quê? Porque eu não trabalhei o meu emocional, eu não curei as minhas feridas. Então a gente aos poucos vai se percebendo isso com o auxílio de terapias, sejam elas terapias alternativas, ou seja ela terapia com um psicólogo,
com um profissional, um aromaterapeuta, eu super indico, gente, tá? Porque o aromaterapeuta, ele tem esse poder de trabalhar o nosso emocional, que vai retratar no nosso físico e é fantástico. Fantástico, tá, gente? Você se conhecer, ter inteligência emocional para conhecer o que você está sentindo, não tem preço que pague. Não tem, gente, tá? Afirmo para vocês assim, ó, e assino embaixo. Porque sempre que você se depara com uma situação e você consegue dizer assim, por que que eu estou sentindo isso? Sabe? Por que que o fulano me causou isso? A gente vai ter essa resposta naquela situação. Aí você vai dizer assim, nossa, Carol, mas então você agora tá perfeita? Você tá a top mais das emoções? Não, gente. Se eu viver 100 anos, que é a minha meta, viver 100, 120 anos, claro, né? Eu vou chegar lá nos meus 100 anos, nos meus 120 anos, trabalhando o meu emocional. Por quê? Porque todos os dias eu tenho uma experiência diferente. Todos os dias eu tenho emoções diferentes. Entende? Mas hoje eu posso dizer para vocês, eu trabalhei muitas emoções, muitas feridas, coisas que acontecem lá na infância e que a gente às vezes não quer compartilhar com ninguém. Coisas que acontecem no decorrer da vida da gente e que você não entende por que aquela emoção causou uma reação e às vezes você consegue, você explode com uma pessoa ou você fica desse jeito, deprimida, ou se faz de vítima. É muitas reações que a gente tem, é muitos sentimentos que vêm a partir das nossas emoções. E se conhecer, gente, é o primeiro passo para você ter êxito, para você conseguir realmente fazer algo eficaz. Então, a minha sugestão para você que está aí nessa busca constante de emagrecimento, de ter mais saúde, não digo nem pela parte estética, porque assim, ó, hoje tô chegando, não é, perto da casinha dos 40, e eu sempre digo assim, hoje é muito mais importante ter saúde, não ter dor nas costas, não ter dor no joelho, não ter dor de cabeça, do que, só ter um corpo magro. Não, é muito mais sobre saúde, gente, muito mais sobre bem-estar, em poder caminhar sem ficar ofegante ou subir um lance de escadas e não ter aquele cansaço, entende? É sobre isso. Então, assim, o primeiro passo para você conseguir trabalhar isso é digerindo melhor o teu emocional, aprendendo a se conhecer, a saber o que está lá, por baixo no inconsciente, tá certo? E vai ter mais vídeos, esse vai ser só o primeiro. A gente vai falar sobre várias coisas, como tratar o nosso emocional, trazendo as minhas experiências, as minhas emoções para compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Beijo!